quando Ele promete, Ele cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Mas o ponto X que eu quero falar com você hoje é que diz respeito ao teu ano de 2023. Porque eu sei que você também tem promessa. Mas essa promessa não vai sair do papel se você não se... O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos. Parênteses, aqui um talento é equivalente a cerca de 15 anos de salário. Aqui na América seria mais ou menos $300 mil, um talento. Talento é uma unidade monetária da ocasião. Então, continuando o texto, ao primeiro entregou 5 talentos, mais ou menos $1,5 milhão. Ao segundo, 2 talentos, $600 mil. E ao último, 1 talento, $300 mil. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Dobrou o capital. O servo que recebeu 2 talentos se pôs a trabalhar e ganhou outros 2 talentos. Também teve 100% de rentabilidade. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir. Eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeia. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra, mas está aqui ele, aqui está. O senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não me depositou o dinheiro? Pelo menos eu receberia os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lança esse servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos, muito conhecida. Quem já tinha ouvido falar dessa parábola? Jesus gostava de contar essas histórias, ele gostava de ensinar através de histórias. Era uma forma didática que Jesus usava. E nesse texto especificamente, foi contado por ele, e que certamente tem um propósito. E a gente vai encaixar o propósito desse texto mais para o final. Por ora, eu gostaria de compartilhar com vocês um pedaço do meu testemunho. Então, cresci na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta, nos cultos de domingo, nos cultos de jovem no sábado. Não tinha culto fé na terça, André, mas tinha de quarta. Muita retiro, música, muita música, bastante música. Eu tocava na banda da igreja. A turma da banda aí, hein? E aí? São meus colegas aí. Tudo bem? Beleza. Turma da banda.
Era o guitarrista da banda. Cadê o guitarrista? O guitarrista é o que está de chapéu, percebe? O guitarrista sempre é um cara estiloso. Não é? Muito bem. Uma delícia a vida na igreja. A vida na igreja é uma delícia. Ambiente seguro, protegido, palavra boa, boas influências, bons amigos, experiências verdadeiras, erros, acertos. A igreja é lugar de gente imperfeita, como todos nós somos. E crescer, ter o privilégio de crescer na igreja é muito especial. E eu tive esse privilégio. No entanto, no dia 23 de dezembro de 1990, eu participei de um culto que viria a ser o culto mais diferente, o culto mais doido que eu já tinha participado na minha vida. Diferente de todos os outros cultos. Eu tocava, então tinha uma rotina de ensaio, de banda, rotina de louvor. Mas aquele dia 23 de dezembro de 1990 era um culto de Natal. Natal, se eu não me engano, era na segunda ou na terça, acho que era na segunda para terça. O último domingo era o culto de Natal. E como quase toda igreja, o último culto de Natal tinha a programação de Natal. E como cada programação de Natal, os músicos trabalhavam dobrado. Tinha música, muita música nova, apresentação. E a gente tinha feito aquela programação, ensaiado por meses e meses. E essa apresentação aconteceria nesse culto de Natal. Mas esse culto foi muito doido, conforme eu disse. Uma amiga do meu pai, uma senhora que devia ter seus quase 70 anos de idade, estava nesse culto. E o meu pai fez um convite para ela, muito típica de igrejas pentecostais, da qual eu fazia parte, uma igreja batista renovada. Chamou a irmã para dar uma saudação. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Vocês são da época da saudação? Não é? Ô, pastor Márcio, aí, o senhor lembra da saudação, né, pastor Márcio? E chamou a senhora para dar só uma breve saudação. E eu estava lá, afinado, com a banda, e a gente tinha preparado, e a saudação da amiga do meu pai, acho que levou 1h30 na saudação. E ela não parava de falar. Eu tinha 18 anos. Deixa eu dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Eu estou contando essa história para vocês estão imaginando uma cena, não é? Deixa eu melhorar a sua imaginação. Se essa igreja lotada talvez coubessem 60 pessoas. Ela era localizada numa comunidade bem para dentro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. As paredes... Opa, eu vi gente de Campo Grande aí, Big Field. Olha aí. As paredes eram de tijolo aparente. O chão era de terra batida. As cadeiras eram ripas de madeira que você tinha que tomar cuidado para não sentar no prego. Era ajeitadinho, mas era extremamente simples. E eu era o guitarrista dessa igreja. Eu tinha 18 anos de idade, desempregado, começando a namorar a Luciana, sentado num banquinho de ripa, pronto para começar a minha programação de Natal, do meu culto de Natal. Mas a saudação tomou todo o tempo. Ela não parava de falar. E resulta que quando ela entregou o microfone, a programação toda foi pulada, teve uma palavrinha rápida, o culto acabou e eu estava bastante frustrado. Bastante frustrado. Para dizer a verdade, um impetuoso garoto de 18 anos, eu estava bem revoltado. Que essa mulher acabou com o culto, todo o trabalho que a gente fez. Quando o culto acabou, minha mãe estava na porta. Ela chama minha mãe e fala: aquele rapaz ali é o seu filho? Minha mãe: é meu filho. Eu nunca tinha visto essa senhora na minha vida. E ela fala: olha, ele vai se casar com aquela menina lá, ó, do outro lado lá.
que era a Luciana, com quem eu completei 30 anos de casado, dia 26 de dezembro. Ela está aí também. Beijo para a Luciana. Ele vai casar com essa senhora e presta bem atenção. Aí minha mãe me chamou. Aí eu fui lá, assim, com uma cara um pouco feia. E ela falou, olha, seu filho vai ser uma pessoa muito importante. Ele vai viajar de avião para tudo quanto é lugar. Ele vai viajar pelo Brasil. Ele vai viajar para fora do Brasil. Ele vai ser uma pessoa de grande relevância. As pessoas vão observar a trajetória dele e vão ficar assim, mas como é que pode isso? Como isso é possível? E ele será como uma videira frondosa, onde pássaros vão pousar nos seus galhos e repousarão sobre a sombra das suas folhas. E ela me deu essa palavra e algumas coisas mais ousadas ainda que eu não me lembro aqui. Isso é o que eu lembro. E eu confesso a você que não dei bola para nada do que ela disse. Eu estava bravo com ela, porque ela acabou com o culto. O fato é o seguinte, eu com 18 anos, começando a namorar a Luciana, desempregado, 2 meses depois eu fui contratado para trabalhar num curso de inglês, cujo proprietário está sentado aqui. E fica de pé, por favor, uma salva de palmas para ele que me contratou. Eu fui contratado para trabalhar numa escola de inglês. Em 2 semanas eu fui promovido a supervisor. Em 2 meses e meio eu fui promovido a gerente. Em mais 6 meses eu fui promovido para um outro cargo gerencial. Em 2 anos e 4 meses eu fui promovido a diretor. Fui transferido para fora do Brasil. Fiquei uns 6 ou 7 meses nesse outro lugar. Voltei para o Brasil. Completei 22 anos de idade. A referência pública que eu divulgo sobre essa história é que eu ganhava $7.000 por mês aos 22 anos de idade, trabalhando nesta empresa. Aqui na América é um bom salário, $7.000 por mês, $84.000 por ano, é um bom salário, não é? É um bom salário. Para um garoto de 22 anos. Tudo estava progredindo. Tudo estava avançando. Até que eu saí dessa empresa, fundei a primeira escola da WhatsApp. Em 3 de abril de 1995. Casei com a Luciana, alguns meses antes, em dezembro de 1992. Abri a primeira escola em 3 de abril de 95. A segunda escola em 7 de dezembro de 95 ainda, em São Paulo. Um andar inteiro na Avenida Paulista. Nós abrimos 24 escolas em 3 anos. Nós inauguramos uma escola, uma média de uma escola a cada 45 dias. Com capital próprio, porque a primeira escola foi com empréstimo. Juros amigáveis, 12% ao mês. Juros tranquilos. E as 24 escolas foram abertas em 3 anos. Essas 24 escolas se transformaram em 396 escolas em 2013, quando essa empresa foi vendida por $500 milhões. Em 2013. Em 2013, com essa empresa vendida, para relaxar um pouquinho, a gente compra um clube de futebol numa cidade de Orlando. Um clube de futebol de 3ª divisão, bem pequeno. A gente pega esse clube, coloca na Major League Soccer, que é a principal liga americana. Trazemos o Kaká para jogar nesse time, construímos um estádio. 8 anos depois, também vendemos esse clube por algumas centenas de milhões de dólares. E hoje eu estou aqui, falando com vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: Deus cumpre as suas promessas. Porque a senhora que acabou com aquele culto falou, ela já sabia. Deus já tinha dito. E disse para que nem eu, nem você e nem ninguém tenha dúvida que quando Ele promete, Ele cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Mas eu gostaria de contar um lado B dessa história para você. Essa história, o lado A dessa história é um lado mais conhecido.
meio público. Talvez grande parte de vocês já conheciam essa história. O lado B dessa história é como era a minha rotina. Porque é aí onde eu penso que a gente pode cair numa armadilha. A armadilha do gostosinho da igreja. O gostoso de estarmos dentro da igreja. O gostoso de desfrutarmos, de louvarmos a Deus, de ouvirmos a palavra. Essa vida em igreja. Que não pode terminar quando acaba o culto. Às vezes ele precisa começar na segunda-feira, quando o seu trabalho começa. Então, o lado B dessa história, eu quero falar um pouco de como era a minha rotina. Beleza, a senhora profetizou, eu não dei bola. Eu comecei a ver as profecias se cumprindo e aí eu comecei a pensar, meu Deus, aquilo foi dito. E dito para que eu não tivesse dúvida. Beleza. Mas o ponto X que eu quero falar com você hoje é que diz respeito ao teu ano de 2023. Porque eu sei que você também tem promessa. Mas essa promessa não vai sair do papel se você não se levantar na segunda-feira para fazer essa promessa acontecer. E aí o que eu quero dizer para você é como era a minha rotina. Eu acordava às 5 horas da manhã para pegar um ônibus às 5h50. E esse ônibus cruzava o Rio de Janeiro pela Avenida Brasil e chegava no centro do Rio de Janeiro às 7h40. 5 para as 8 da manhã eu estava sentado para começar uma reunião. Os meus colegas do lado acordaram 7h30 da manhã, tomaram um café da manhã e pegou um metrô rapidinho, 5 minutos, estavam lá. Eu já estava 2 horas viajando. E o ônibus era lotado, eram 8 pessoas por metro quadrado. Daquele que se você vai coçar a cabeça, não tem mais espaço para levantar, para abaixar a mão. Quem já pegou ônibus cheio aqui? Quem já andou pendurado lá de fora do ônibus? Pois é, você sabe do que eu estou falando. Eu chegava às 8 horas da manhã e na hora de voltar às 7 horas da noite, não valia a pena voltar, senão eu levaria mais 2, 3 horas de trânsito. Então eu trabalhava até às 10 da noite para chegar em casa meia-noite, para comer alguma coisa e meia-noite e meia dormir, porque 5 horas eu tinha que acordar de novo. Para eu contactar cliente, eu comprava ficha telefônica, eu ia para o Orelhão, Gravata, 40 graus no Rio de Janeiro. Quem é do Rio aí? 40 graus no Rio de Janeiro, centro do Rio, Orelhão. Vocês são da época do Orelhão? Pois é, eu sou da época do Orelhão, da época da ficha. Não tinha celular. Que celular? WhatsApp. O que é isso? Não tinha WhatsApp. Era Orelhão, meu irmão. E aí eu tinha que ficar 3, 4 horas em pé, num sol de 40 graus, na rua, porque as empresas não tinham telefone. As empresas estatais não disponibilizavam linhas suficientes. Só quem tinha $3.000, $2.000 para comprar uma linha telefônica podia ter uma linha telefônica. Uma empresa não podia ter uma equipe de vendas com linha telefônica. Então a gente ia para o Orelhão, era 3 horas, 4 horas lá, botava uma pilha de ficha. A gente já botava, a técnica é o seguinte, não sei se vocês vão precisar usar o Orelhão hoje, mas você bota uma pilha de ficha assim, que quando vem uma outra pessoa atrás para ficar na fila, ela olha a pilha e desiste, vai para outro Orelhão. Botava ali uma pilha de ficha. E quando a gente ia atender cliente, essas fichas iam no meu bolso. Quantas vezes eu sentei para atender cliente, elas caíam, rolavam pelo chão as fichas telefônicas. E rodava o Rio de Janeiro inteiro em busca de quê? De bater a minha meta de vendas, sobre a qual eu ganhava o que eu podia produzir, ou não ganhava nada se não produzisse. Essa foi a minha rotina no início. Continuou sendo a minha rotina quando eu abri o WhatsApp, no mínimo de 12 a 14 horas de trabalho diários. Como hoje, não é menos do que 10 a 12 horas diárias. Uma rotina intensa de trabalho, de viagens. Eu e a Luciana. Eu trabalhando na área comercial, Luciana trabalhando na área de gestão. Tocando o nosso negócio, fazendo ele acontecer, muitas das vezes traído, sendo roubado, sendo processado por funcionário injustamente. Esse é o lado B, que não é muito glamuroso, que não é o palco que se vê, são os bastidores. Mas sem esse lado B, as promessas de Deus poderão ficar de lado, porque vou voltar lá à parábola dos talentos. Um tinha 5 talentos, investiu, negociou, multiplicou.
Ele tinha alternativa de botar no banco? Tinha. Mas o dono do dinheiro não queria botar dinheiro no banco, ele queria mais rentabilidade, então não queria botar no banco. Confiou na mão de alguém. E esse pegou, assumiu riscos, trabalhou, se dedicou, foi pro orelhão, contrariou as estatísticas, contrariou as pessoas, não ficou querendo ficar apenas no ar-condicionado, multiplicou aquele talento por 2. O outro fez a mesma coisa, mas teve aquele que escondeu o dinheiro, cavou um buraco, enterrou aquele dinheiro, escondeu aquele dinheiro. Escondeu por quê? Porque teve medo. Muitas promessas de Deus na sua vida não serão cumpridas, poderão não ser cumpridas se você tiver medo. Se você tiver medo de assumir o seu trabalho e assumir os riscos que você precisa ter. É muito gostosinho a gente adorar, cantar, sentir a presença de Deus. Mas na segunda-feira, você tem que ir pro orelhão. Na segunda-feira, você tem que pegar o teu ônibus cheio. Na segunda-feira, você tem que correr o seu risco. Se você quer que 2023, eu tenho certeza que todo mundo busca um ano próspero, um ano melhor, um ano que você construa grandes projetos, um ano que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, Deus fará tudo, menos a sua parte. Deus fará absolutamente tudo para cumprir a promessa dele. Mas ele não vai fazer aquilo que somente você pode fazer. Ele não pegou aquele talento enterrado e multiplicou aquele talento. Aquele talento ficou enterrado e quando aquele talento foi ser prestado conta ao seu senhor, o Senhor adjetivou esse servo mau e preguiçoso. Engraçado, ele nem chamou de covarde, ele chamou de preguiçoso. Servo mau e preguiçoso, porque ele não multiplicou os talentos dele. E geralmente quando o cara está movido pelo medo, quando as pessoas estão movidas pelo medo, elas criam historinhas na cabeça dela. Elas criam um mundo paralelo que não existe na cabeça dela. Por exemplo, aquele servo criou, olha, o Senhor é um servo que colhe onde não planta. Como assim? Deus colhe onde não planta? Que conversa é essa? Ele cria argumentos na sua cabeça para sustentar o medo dele. E esse medo faz com que ele não multiplique o talento que é a expectativa do Senhor. O que esse Senhor fez foi o quê? Tirou o talento dele e deu o talento para outra pessoa que tinha multiplicado. E lançou esse servo num lugar onde tem choro e ranger de dentes. Demitiu ele. Ao que tem, terá e terá abundância. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quis trazer para você aqui um testemunho meu, pessoal, de uma experiência que eu recebi de uma senhora no dia 23 de dezembro de 1990. Ela me deu uma palavra profética. Mesmo eu não tendo dado bola, Deus falou através daquela senhora. E mais tarde eu reconheci que Deus falou. Mas eu precisei sair de casa, acordar às 5 da manhã e pagar o preço que foi pago. Obrigado, eu quero falar com você com muito carinho agora. Com muito carinho. Eu gerencio pessoas, franqueados, presto mentoria empresarial para muitos empresários, falo com milhões de pessoas na internet. Aliás, quem me acompanha na internet aqui? Tem uma galera que me acompanha na internet. Falo com muita gente na internet. Tenho esse privilégio de influenciar a vida de várias pessoas. E eu, se estou tendo a chance de passar esse tempo com você hoje aqui, vamos passar esse Réveillon juntos aqui hoje. Eu quero, com muito carinho, dar uma palavra para você. Que você não coloque em Deus a responsabilidade que é sua.
que você não transfira para Deus aquilo que é sua responsabilidade. Se Deus já tem uma palavra para você, seja ousado, vai alcançar, vai fazer. Se Deus já tem uma promessa para você, pague o preço. Pague o preço para você alcançar. Porque às vezes não se trata apenas de você ganhar dinheiro, ou de ficar rico, ou de você ter um resultado, ou você ter alguma relevância. Não, às vezes esse pode ser até o teu desejo inicial. Mas por trás do cumprimento da palavra de Deus na sua vida, você está arrastando pessoas que você nem sabe. Não são poucas as vezes que pessoas que eu nem conheço me abordam para falar sobre alguma coisa que eu disse que eu nem me lembrava que eu tinha dito mais. Mas por trás do seu sucesso, por trás da realização, por trás da multiplicação do talento que Deus colocou nas suas mãos, você arrasta várias pessoas e um propósito magnífico se cumpre. Se não fosse assim, Jesus não teria deixado a parábola dos talentos dizendo que ele espera que o talento seja multiplicado. Que por trás da multiplicação do seu talento, muita coisa que você nem sabe acontece. Não é apenas o bem-estar seu, dos seus filhos e da sua família. Deus cumpre o propósito dele de uma maneira multiforme. A sabedoria dele, ela não está limitada a nenhum formato. Então, se ele disse que é para multiplicar talento, meu amigo, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar talento. Você tem que parar de dar desculpa. Você tem que parar de ter medo. Você tem que entrar esse ano de 2023 com ousadia. Ousadia para multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. Isso é só você que vai fazer. Ninguém vai fazer por você.